Estudo Bíblico 2 Reis 3, versos 1 e 2. Jorão reinou 12 anos. Uma expedição punitiva das forças aliadas de Israel, Judá e Edom contra Moabe, verso 5, foi posta em risco por causa da seca, verso 9. Eliseu, com seus sentidos estimulados pela música, um costume comum entre os profetas, prometeu um fim à seca, bem como a vitória do campo de batalha. Jorão não pecou como Acabe, mas violou a aliança, pois aderiu aos pecados de Jeroboão, verso 3. Com relação à vida ímpia de Jeroboão, veja 1 Reis 12, versos 26 a 33, 13 e 33, 2 Reis 10, 29. Verso 5. Os moabitas tiveram numerosos contatos com os reinos de Israel e de Judá até a destruição de Jerusalém, 587 a.C. Mesa achou que Israel estava bastante enfraquecida depois da morte de Acabe, para Moabe tentar obter sua liberdade. A rebelião de Mesa consistia em recusar-se a pagar o tributo. Jorão, portanto, convocou suas tropas para cobrá-lo. Verso 7. Mandou dizer a Josafá. O fato de Jorão ter procurado uma aliança com Josafá indica que ele precisava atravessar o território de Judá a fim de avançar contra Moabe. Isso, por outro lado, indica que Mesa tinha fortalecido sua fronteira ao norte. Se Jorão obtivesse o apoio de Josafá, também teria a ajuda de Edom, que se encontrava sob o governo de Judá nessa ocasião. Josafá esqueceu-se que as alianças com aqueles que pecam contra o Senhor são proibidas aos que temem a Deus. Verso 10. A impiedade de Jorão levou-o a acusar Deus pelo desastre que enfrentava. Verso 11. Será que não há profeta do Senhor aqui? Josafá rejeitou a opinião de Jorão. Ele fez uma pergunta semelhante a Acabe, 1 Reis 22, 7. Eliseu, que deitava águas sobre as mãos de Elias, isto é, tinha condição de servo, companheiro, discípulo, amigo e herdeiro, a mesma relação entre os discípulos de Jesus e seu mestre. Verso 15. Trazei-me um tangedor. Eliseu, como servo de Deus, não precisava curvar-se diante de qualquer posição humana, verso 14. Reconhecendo a piedade religiosa de Josafá, chama alguém para tocar música, o que preparou o profeta para a comunhão com Deus. Os profetas, às vezes, recorriam à música para receber a inspiração divina. 1 Samuel 10, verso 5. Versos 18 e 19. A promessa da libertação do perigo é acompanhada de um senso de responsabilidade em cumprir os propósitos divinos. Também os que conhecem Jesus como Salvador devem observar os seus ensinamentos. Se a ordem dada parece ser cruel, lembre-se que Moabe sempre foi uma ameaça para o povo de Deus, interrompendo-lhe a marcha para Canaã. Juízes 11, 17, levando-o à idolatria. Números 25, versos 1 a 3, subjugando-o por 18 anos, Juízes 3, 14. Verso 25. Kir-Hazeret. Essa cidade fortificada tinha uma posição estratégica sobre uma montanha rochosa. Era forte o bastante para resistir à invasão da capital de Moabe, também chamada de Kir-Moabe, Isaías 15, 1. Verso 26. Contra o rei de Edom. A tradução pode ser de encontro com o rei, o qual seria um súdito muito constrangido daquela invasão. Poucos anos mais tarde fizeram uma aliança com Edom. Verso 27. O rei de Moabe procurou desesperadamente induzir o seu Deus a lhe conceder a vitória. Para os povos pagãos, a adversidade era sinal de que seu Deus estava zangado. O sacrifício do primogênito não era preço grande demais para se pagar pelo favor de um Deus. Judá e Israel se indignaram por causa desse ato abominável. Consultar Levítico 18, 21 e 20, verso 3. Se retiraram e voltaram. Israel, Judá e Moabe encerraram o incidente e voltaram para suas terras profundamente chocados
em sua sensibilidade moral. Parece que o autor faz a pergunta: se Israel ficou tão profundamente abalada nesse caso, por que não se impressionava o suficiente para abandonar a sua própria idolatria? Mas a idolatria continuou em Israel e Judá.